E aí, todo mundo bem? Resistindo à chuva? Não viramos sapos ainda, por detalhe, né? Quem é que tá animado aí? Animado, assim, tipo, cara, eu tô muito animado. Quem tá animado? Quem é que pode dar um uhu aí junto aí? Tá. Não, mas tem que ser solitário. Porque na hora do barulho com todo mundo, aí todo mundo dá uhul, aí todo mundo uhul. Quero ver fazer sozinho, que nem o Matheus fez. Muito bom. Uhul, fez também? Robson, consegue, Robson? De sacanear, né, cara? Ô, cara. Uhul. Robson, aperta a minha mão aqui. É verdade, gostei. Machão, cara. E aí? Bom, seguinte. Que Deus me dê graça, porque o maior empecilho, olha aqui para mim, o maior empecilho da obra é o obreiro. O maior empecilho aqui essa noite, para que vocês compreendam o que eu vou falar, o maior empecilho sou eu. Tá? Então, a riqueza bíblica é tremenda, é linda, e eu não quero ser um empecilho aqui essa noite. Então, pessoal, eu vinha conversando com o Robson, eu demoro muito para fazer um esboço, para preparar uma pregação. Vou pedir que vocês colaborem, prestem atenção. Tá? Foi em oração, foi em estudo da palavra, e meu coração está ardendo aqui. Se tivesse condições de abrir a alma de vocês e arrancar assim o que está aqui dentro, vocês não têm noção o que eu estou sentindo em poder pregar essa passagem aqui. Bom, nós estamos na semana 4 da série de Filipenses, que é a série A Conquista da Alegria, Dicas de um Presidiário, e nós estamos seguindo Dicas de um Presidiário aqui, tá? Vamos fazer a leitura novamente do texto que o Robson leu para nós aqui. Filipenses, capítulo 12. Capítulo 12 é bom, né, de Filipenses. Capítulo 1. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. O pessoal achou aí? Fica depois de Efésios. O versículo é o versículo 12. Vamos lá? Vou ler. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18 e o último que nós vamos ler hoje. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Pessoal, antes de estar pregando, eu quero fazer com vocês uma oração. O Paulo Recchia, amigão meu, me ligou pedindo oração por 2 pessoas. E ele disse assim, vamos orar na igreja por essas pessoas. Pediu que eu orasse com a igreja. Então, é o Edgar, ele é tio do Paulo Recchia, ele é um senhor de idade, ele está bem doente e ele não conhece o Evangelho. E o Paulo Recchia já vem orando por ele há muito tempo. Paulo Recchia é um amigo meu, é pastor de uma igreja. Aonde que é, Marcos? Eldorado. E ele está orando pelo tio dele, Edgar. E também Valmi, é uma senhora, ela é vizinha de uma irmã da igreja. Tá? Então são 2 pessoas. Edgar, tio do Paulo,
e Valmi, que é vizinha de uma irmã da igreja que ele pastoreia. Alguém tem um pedido de oração aqui essa noite? Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, te pedimos que tu possa estar conosco, falando através da tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, que eu não seja um empecilho aqui para os teus filhos no comunicar o teu evangelho. Também nós oramos nesse momento, Senhor, pelo Edgar, tio do Paulo. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja abundante na vida dele, que tu use alguém, Senhor, para comunicar o teu evangelho. Guarda ele, não permita, Senhor, que ele morra sem te conhecer. Usa os teus filhos para pregar o teu evangelho a essa pessoa, Senhor. No nome de Jesus nós oramos pela vida do Edgar, Senhor. Usa alguém que o coração dele seja aberto pelo poder do teu Espírito para o teu evangelho. Também nós oramos pelo Valmi, Senhor. Te pedimos que tu cuide, Senhor, dessa senhora, vizinha de uma irmã lá da igreja do Paulo. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos por ela que está doente. Te pedimos que a tua mão poderosa, curadora, venha curar ela e venha sarar ela das enfermidades, porque tu és poderoso, Senhor. Nós acreditamos e não estamos interessados aqui, Senhor, em holofotes, mas na distância mesmo, que tu possa encontrar essa mulher para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém. Então tá, pessoal. Eu quero falar para vocês aqui essa noite sobre o sofrimento. Esse é um grande tema. Essa é um dos poréns que muitos dizem não acreditar no Evangelho, porque existe sofrimento no mundo. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite, vocês estão me ouvindo, vocês sabem que o sofrimento é algo inegável. Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos ouvindo hoje o Evangelho, sabemos que não existe como fugir do sofrimento. Nós somos treinados socialmente, culturalmente, para fugirmos do sofrimento, né? Vocês sabem que já existem muitas drogas, muitos remédios que eles dão uma amenizada na dor. Alguém aqui já entrou no pronto-socorro e precisou usar morfina? Alguém já aqui? Já precisou, Mateus? Mais alguém fora o Mateus aqui? Tu estava andando de skate, Mateus? Tendinite? Meningite? Mas não afetou nada aqui, né? Eu também tive meningite, eu estou brincando contigo porque eu sei que... Mas não afetou nada. Onde é que eu estou? Regina? Estou brincando. Mas a morfina ela é algo para aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Nós somos experts em fugir do sofrimento, porque o sofrimento ele nos faz mal. Nós não gostamos de sofrer. Todos nós aqui gostamos de ter uma vida boa, ter um bom relacionamento, todos nós imaginamos uma vida ideal. E nessa vida ideal, com certeza, não está o sofrimento. Você imagina a tua vida da mesma forma que as campinas verdejantes lá do Tinky Winky. Quem é que é o Tinky Winky? Os Teletubbies, isso mesmo. Imagina só que lindo, né? Você correndo ali, utilizando uma bermuda de corredor, desses corredores que usam essas bermudas bem curtinhas, assim, você correndo, saltitando, os passarinhos levantando, e aquele solzinho com aquela carinha bonita, né? Ali falando, ali, aquela coisa meio bobada, mas nós temos uma imaginação de como vai ser um mundo sem sofrimento. Nós utilizamos remédios, revistas, programas de TV, tudo para nós fugirmos do sofrimento. Alguém aqui gosta de ver o Mota? Não, a maioria das pessoas não. Tu gosta, Priscila? Eu não acredito. Tu gosta de ver sofrimento das pessoas, então. Quem? A Andrea gosta também. Pessoal, as pessoas gostam de ver sofrimento, de pegar a TV, torcer a TV e pingar sangue, né? Mas é isso aí. Mas o bom é quando o sofrimento é com os outros, né? Os teólogos,
e filósofos, eles vão sempre se debater. Se você conhece um pouquinho, uma pitadinha de teologia, uma pitadinha de filosofia, você vai chegar na questão do problema do mal. Isso aqui é um problema. É um problema, o problema do mal. Com certeza o Adonias já leu sobre isso, né, Adonias? O problema do mal. Todos nós já nos deparamos com isso. Opa, Deus é bom. Ele é bom? Ele é bom. Ele é bom e ele é soberano. Ou seja, ele pode fazer o que ele quer. E por que mesmo assim pessoas sofrem? Se ele é bom, se ele é soberano, por que ainda existe sofrimento no mundo? Por que a tua vida não está do jeito que tu quer? Todos nós temos sofrimentos em diversos níveis de escala, alguns mais, outros menos, mas o fato é que todos nós sofremos. Eu quero dizer para vocês a primeira coisa que bem motivadora é que nem tudo tem uma resposta. Isso aqui é fantástico. Isso é coisa boa. Isso faz o pregador, o pastor, ele chegar e dizer para a igreja assim, ó, eu não sou o Google de Deus. Cara, isso é libertador. Chegar para a igreja e dizer assim, cara, eu não sou o Google de Deus. Tipo, digita aqui que vai vir a resposta. Existem coisas no mundo que não tem resposta para nós. E o Augustus Nicodemos, ele diz uma coisa muito legal, ele diz assim, existem coisas no mundo que não tem resposta. E algumas seitas, alguns falsos mestres, eles propõem uma resposta que não é verdadeira para aquela questão. É preferível nós não termos resposta para uma questão da nossa vida do que termos uma resposta errada. Vou repetir. É preferível nós não termos resposta nenhuma para áreas da nossa vida do que nós termos respostas erradas. Pessoal, a pergunta que você tem que me responder aqui essa noite, que eu quero te perguntar, não é essa. Eu vou sofrer? Porque você vai sofrer. Você já sofreu e possivelmente alguém pode estar sofrendo aqui no nosso meio. A pergunta não é se você vai sofrer. A pergunta é, quando você vai sofrer? Como você vai sofrer? Quão ruim vai ser esse sofrimento? E se esse sofrimento vai te matar? A pergunta é essa. Porque se eu vou sofrer, isso é fato. Todos nós aqui vamos sofrer. A pergunta é quando que isso vai ser? De que forma isso vai ser? Qual é o nível de sofrimento? E se isso me mata? O fato aqui essa noite, eu quero, primeira coisa, chamar vocês à realidade. Vocês vão sofrer. A vida, ela vai ter muitos sorrisos. Vocês terão muitos dias bons. Vou usar a vida do Tiago como exemplo. Cara, tu te lembra quando foi o nascimento do Luan? Deve ter sido um troço fantástico, né? Imagina, cara, o guri já é bonito assim. Imagina ele pequeno, cara, nascendo assim, parecendo um mosquito borrachudo, né? Só virado em joelho e olho. Imagina. Cara, o que eu quero dizer é o seguinte: o nascimento de uma criança, não só para os pais, mas para quem está por volta, isso é muito agradável, né? Entrem no Facebook do Marcos lá, do Macuco, e vejam ele quando ele era pequeno. Tem fotos lá com os cachinhos assim, bem redondinhos, né? Né, irmã? Coisa mais querida, assim, né? Entrem lá. Então, ele nasceu, deve ter sido uma alegria muito grande, né, irmã Leia? Pô, nasceu uma criança. Pessoal, só que a vida não é feita só de nascimentos. A vida não é feita só de sorrisos. A vida é feita de enterros. O mesmo local onde você vai registrar o nascimento de uma criança é onde você vai pegar a certidão de óbito também. A vida é feita de tristezas, de angústias. E existe um falso evangelho sendo pregado que diz que quem possui fé não sofre. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui essa noite é que vocês vão sofrer, que eu vou sofrer, e a nossa vida terá momentos bons, sim, mas eu quero prevenir vocês que vocês terão momentos ruins. Pessoal, quando nós chegamos à conclusão que nós vamos sofrer, em segunda, a conclusão que eu chego, pelo menos, é a seguinte: bom, se eu vou sofrer, se é fato que eu vou sofrer, que isso sirva para algo bom.
Se você vai sofrer, se eu vou sofrer, que isso sirva para o bem de alguém, que Deus possa utilizar esse evento triste da minha vida para algo bom para as outras pessoas, para a glória do nome dele. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas não é. Talvez alguém pode dizer assim, cara, quem é tu para me dizer que eu vou sofrer? Um piá, um guri de 30 anos, o que tu sabe de sofrimento? A questão é, pessoal, eu nunca tenha tido nem 30, nem 20% do teu sofrimento. Eu não sei qual é a angústia que você tem, que você talvez não conta para ninguém. Mas eu quero dizer que todos nós sofremos, e dentro da minha limitação, dentro da minha pequenez, das minhas limitações pessoais, eu já sofri bastante. E eu sei que vocês também já sofreram. Mas esse cara que a gente leu aqui, essa passagem bíblica, esse cara chamado Paulo, eu quero ler alguns bem rápidos sofrimentos que ele passou. A minha intenção aqui não é humilhar o teu sofrimento. A minha intenção aqui não é diminuir o teu sofrimento. A minha intenção não é dizer, o que é esse teu sofrimento, essa tua angustinha aí, esse teu chororô com que outras pessoas estão passando no mundo. Eu não quero fazer isso. Mas eu quero que vocês saibam o que esse cara passou. Primeiro, quem quiser anotar para ler em casa, Paulo ele foi perseguido em Damasco. Não é nem ele que diz isso, é Lucas. Ele foi rejeitado em Jerusalém. O cara chegou todo pomposo ali. Seguinte, você é pregador do evangelho. Ele chega, pisa os pés ali na igreja matriz, na igreja matriz ali dos apóstolos, a igreja matriz apostólica. Ele pisa os pés, os apóstolos ficam meio cestrosos com ele. E esse cara mandava matar, esse cara perseguia. E eles desprezaram Paulo. Ele foi dispensado pelo próprio Deus, a princípio, do campo missionário. Em quarto, ele foi esquecido em Tarso. Os caras deixaram ele de molho 10 anos. Paulo não se converteu hoje e saiu pregando. O cara ficou 10 anos. Tá? Ele foi colocado na sombra de outro líder. Atos 13:2, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, me separa a Barnabé e a Paulo. Todo mundo, eu preguei quinta-feira aqui, nós temos a síndrome do seu principal. Eu tenho que ser a figura, eu tenho que ser o cara que eu sou o líder, eu sou o cara que vai botar minha foto ali com chapéu de boiadeiro, rei do gado, ali, show do Jackson, entendeu? É esse troço desgraçado. Nós temos, da natureza humana querer ser principal. Paulo, ele vem para o evangelho, ele já começa na sombra do outro líder. Ou seja, é Barnabé e Paulo. Depois que vai ser Paulo e Barnabé. Mas no começo é Barnabé e Paulo. Tá? Ele foi apedrejado, coisa básica. Tá? Coisa bem simples. E nesse apedrejamento, eu já disse aqui, deram ele por morto. Sabe o que é que tu pegar, apedrejar, dar a pedrada no cara e tu olhar para o cara e... morreu, tá morto. Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi barrado por Deus no seu projeto. Paulo tinha um projeto. Na primeira pregação dessa série eu falei aqui. Paulo tinha um projeto fantástico. Seguinte, vou pregar o evangelho na Ásia. Daí Deus chega, porque Deus é maior do que Paulo. Paulo, ele é um nada perto de Deus. Deus chega e Deus diz, que nem o Michael Guile. Quem aqui já viu Eu, Patroa as Crianças? Amém. Deus chega e diz, não. Foi assim. E ele não pôde ir. E por favor, senhor, não. E por favor, deixa eu ir para a Ásia. E Deus diz, não. Tadinho do Paulo, tinha um projeto, tinha um sonho. Ele cantava, né? Senhor, cumpre os meus sonhos. E daí Deus disse, não vou cumprir teus sonhos. Bom, ele foi preso, foi açoitado com vara. Pessoal, o cara tomou-lhe uma sova de vara. A história diz que o cara defecava a perna abaixo de tanto era dor. Ele perdia o controle dos músculos que seguram as fezes. O cara se urinava e defecava a perna abaixo. A cara é feia, Karine. Imagina a Karine falando... Imagina falar isso, já é agressivo. Imagina apanhar, então. Se só citar o caso já agride. Não fala, não diz isso. Imagina quem passou por isso. Tá? Isso tudo aqui não foi nem ele que contou, foi Lucas. Ele foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas.
Dá-lhe um tapa na boca desse tagarela aí. Ele estava indo ser preso. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele ficou preso em Jerusalém, quando foi acusado em Cesareia. Ele sofreu um naufrágio. Isso aqui é fantástico. Deus disse para ele assim: Paulo, olha aqui, cara, vai para onde mesmo? Vai para Roma. Daí, vou para Roma, né? E eu já disse para vocês que quando nós estamos felizes, quem está muito feliz, a pessoa ela caminha e ela vai caminhando, correndo, ela bate com os dois calcanhares no ar. Vocês já tentaram isso? Caminhar assim? Tipo Smurfs. Lá, lá, lá. E daí o cara pula e bate com os dois calcanhares. Foi isso que Paulo fez. Paulo estava muito alegre, estava muito saltitante, e Deus diz: vai para Roma. E ele está indo para Roma, feliz da vida. Pensa comigo uma coisa aqui, cabeção. Deus mandou o cara ir para Roma, o cara pegou o navio, viagem tranquila, né, irmã Leia? Deus mandou ele ir para Roma, supimpa, the book is on the table. E ele está indo, o que aconteceu? 14 dias de tempestade. Peraí, mas não foi Deus que mandou ele para Roma? Foi. Mas não foi Deus que queria que ele pregasse em Roma? Foi. A viagem vai ser tranquila? Não. Aí nessa viagem ele tem um naufrágio. Tá todo mundo desesperado, angustiado. Todo mundo: eu vou morrer. Os caras grandão, fortão, musclão, assim, tríceps definido que nem o do Marcelo. E cara, vou morrer. Se desesperou. Eu queria ver tu naquele navio lá, Marcelo. Mas tudo bem. Aí eles sobrevivem. Eles chegam numa ilha. Imagina, chegam em Malta ali, desesperado. Aí, não tendo, porque miséria pouca é bobagem, uma cobra vem e pica quem? Paulo. Picou Paulo. Daí, 14º, terminando, ele chegou preso em Roma. Imagina, vai para Roma. O cara chega preso em Roma. Cara, e daí, aí esse cara, talvez você diga assim: mas Deus é injusto. Mas Deus é injusto com ele. Aí esse cara que está passando tudo isso, ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, deixar vocês cientes, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo diz que todo esse bolo aqui contribuiu para o progresso do Evangelho. Então, algumas coisas que acontecem, eu quero repartir com vocês bem rápido aqui. Nós sabemos que todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que foram convertidos pelo Espírito Santo, porque quando você se converte, a ordem é outra, é um milagre Deus faz na vida da pessoa. Tem algumas coisas que vão acontecer na tua vida e acontecem na minha. Tá? Eu quero repartir com vocês. Olha que efeito bonito. Fiquei até 2 da manhã fazendo isso. Ficou legal. Primeira coisa que pode acontecer, que vai acontecer, sabemos que para quem está em Cristo, existe um propósito divino no sofrimento do nosso passado. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram passado têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pessoal, nós sabemos tudo isso que Paulo passou, nós sabemos tudo isso que ele passou na vida dele, as angústias, todas essas pequenas coisas que ele relatou. Porém, a gente não sabe como que eram as condições da prisão em Roma. Eu vi um vídeo, o cara desceu lá embaixo, como que era a prisão, tudo. Mas nós não sabemos se ele estava comendo no horário certo, se tinha farinha láctea, se tinha banana esmagadinha, bonitinha, com açucrinha por cima, se ele tinha um travesseiro da NASA. E eu quero abrir um parênteses, que tudo que é da NASA é legal. Tudo que os caras dizem assim: cara, isso aqui é da NASA. Cara, quando o cara fala pra mim que é da NASA, me dá um troço. Eu tenho que ter, cara. Porque imagina, o Carrefour e o Big Shop vende travesseiro da NASA. Não, é um troço louco. Paulo não tinha o travesseiro da NASA. Paulo, ele estava num local úmido, um local onde a comida, onde era tudo feito no mesmo ambiente.
Aí ele diz assim, olha, eu quero dizer para vocês que tudo o que me aconteceu, todo o meu passado, todo o meu passado, as angústias, as tristezas, as tribulações do meu passado, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Cara, Paulo, ele olha todo o bolo, o bojo do que ele passou, e ele diz, contribuiu para o progresso do Evangelho. Quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o teu passado aqui essa noite. Eu não sei se quando você era criança, se houve um filho do diabo que abusou de você. Eu não sei se quando você era criança, você tinha um pai espancador, um cara safado, maldoso, que batia em você. Cara, eu não sei qual é o teu passado. Eu sei que muitas coisas nós guardamos e ficamos quietos e não contamos o que nós passamos quando éramos crianças ou adolescentes. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero convidar você aqui essa noite. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui. Eu quero convidar você. Você tem uma visão diferente do teu passado a partir de hoje. Primeiro, não veja o teu sofrimento com autopiedade. Coitado de mim. Ah, como eu sofro. Que vida sofrida. Eu tenho pena de mim. Quem está chorando, João? Eu estou chorando porque eu estou com pena de mim. Não, cara, não faz isso. É feio. Não considere o seu sofrimento como fruto do acaso. Ah, cara, aconteceu aquilo porque pum, aconteceu aquilo comigo. Não. O teu sofrimento não é fruto do acaso. Eu quero que você não considere o sofrimento que você já passou como fúria do diabo. Olha aqui para mim. O diabo, varão, o diabo se levantou contra mim, varão. E ele veio com fúria. E o diabo veio, e veio o diabo. E ontem eu estava conversando com um conhecido meu, e ele disse, cara, o meu pai quando se converteu, ele só falava no diabo. Porque o diabo, na verdade, o diabo, quando tu não conhece Cristo pela palavra, o diabo ele é mais legal. Né? Até em peça de igreja, de final de ano, o diabo é um cara tri. Eu conversei com a Adonis esse dia por telefone. Sempre nas peças de igreja, o diabo é um cara que fala, que trova. E Jesus é o mais somocão. Vem com as mãozinhas assim, né? Eu amo vocês. Né? Cara, não. Eu quero dizer para vocês que o diabo, ele não é a figura principal do Evangelho. O diabo não foi a figura principal na tua vida. A causa do teu sofrimento não é do diabo. Jó passou tudo o que passou. E houve a figura do diabo ali por trás. Debaixo da soberania de Deus, houve. Mas em momento algum, Jó diz, foi o diabo. Cara, imagina. O diabo fazia tudo aquilo debaixo da soberania de Deus. Em momento algum, Jó deu crédito para ele. Então, o teu sofrimento, ainda que exista uma batalha espiritual, ainda que exista uma luta no mundo espiritual, mas eu quero que você não acredite que o teu sofrimento, em última instância, foi por causa do diabo. Olha o teu passado aqui essa noite, pensa no teu passado, e veja todo o sofrimento que você passou, tudo que tu passou, tudo, teve um propósito. Paulo está dizendo isso. Olha, Paulo está olhando com positividade. Ele está dizendo, não, o que eu passei, o meu passado, teve um propósito. Algum de vocês, algum de nós, só vão ter noção por que nós sofremos quando nós virmos o rosto de Jesus. Vai ter coisas que vocês não vão saber antes. Durmam felizes com isso. Outro conselho que eu quero dar para vocês, não desperdice o teu sofrimento. Já que está sofrendo, faz valer a pena. Já que está passando sofrimento, já que está passando por angústia, ou se vai passar, aproveita. Tira algo bom, tira boas lições disso, para a igreja, para o próximo e para a glória de Deus. Paulo ele diz que esse sofrimento, ele tem contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. O grego desse termo progresso do Evangelho é procope. Ele tem a ver com um avanço militar. Ele tem a ver com um avanço, aquele cara que vai, e ele vai desbastando as árvores, ele vai abrindo tudo. Esse termo no grego, progresso, é como Paulo tivesse dito assim, ó, o que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Ou seja, o sofrimento de Paulo foi ele abrindo uma clareira no meio do mato, e a igreja vinha vindo atrás daquele sofrimento dele. Fantástico isso.
Tem um caso, uma moça nos Estados Unidos, ela lançou até um livro, Em Busca da Peça Perdida. E aquela moça, ela foi estuprada e ela veio a engravidar daquele estupro. Já quero deixar uma coisa clara aqui. Irmãos, nós que pregamos o Evangelho, nós que carregamos e acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós somos contra o aborto até em caso de estupro. Eu não quero falar isso de uma forma dura, de uma forma, nós somos contra o aborto e deu. Não. Uma mulher que foi estuprada, ela não precisa de um aborto em primeiro momento. Ela precisa de carinho, ela precisa de uma família que dê aconchego, de amigos, de pessoas que entendam, que estejam ombreando, que estejam ajudando psicologicamente, espiritualmente. Nós somos contra porque nós entendemos que o ato do estupro é terrível, terrível, terrível. Porém, uma vida é uma vida. E essa moça, ela não crente, não conhecia o Evangelho, não conhecia nada, ela foi estuprada e ela engravidou desse estupro. E ela queria fazer o aborto. Só que aquelas coisas, aqueles testemunhos bem de crente mesmo, ela sentia algo dentro dela que não era para ela fazer aquilo. E ela foi, lutou, passou ali os meses, passou a idade de poder fazer o aborto, ela não fez, mas ela disse assim, não, eu vou pegar essa criança e eu vou dar, porque eu não quero ter essa criança para mim. Pois bem, a criança nasceu, ela pegou a criança e deu, né? A criança foi adotada por pais evangélicos, cristãos. A menina foi crescendo e criada num lar evangélico. Se converteu ao Evangelho. Veio conhecer a Cristo. No meio de todo esse imbróglio, dessa vida desgraçada, ela veio conhecer a graça de Deus no meio disso tudo. E ela servindo a Deus. No outro lado dos Estados Unidos, a mãe dela, indo numa igreja, indo lá, assim, conheceu o Evangelho e se converteu. Hoje, elas escreveram juntas um livro, Em Busca da Peça Perdida. E elas pregam os Estados Unidos todos. O que Deus fez na vida dela, das duas, através de um estupro. O nosso Deus, ele é poderoso para pegar passados quebrados, passados terríveis, coisas que nós olhamos e dizemos assim, puxa, mas por que isso? O nosso Deus é o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, o Deus da tua história, o Deus da tua vida. Ele é poderoso para pegar o teu passado, que não foi tão legal assim. Todos nós aqui gostaríamos de ter mudado o nosso passado. Todos nós aqui. Ele pega isso e ele transforma para a glória do nome dele e para o teu bem. Não é somente para a glória do nome dele, um Deus vaidoso, né? Não. O nome dele é glorificado na tua vida. E você vai ver que mais adiante isso foi para o teu bem. Nosso sofrimento tem um propósito divino. Segundo, o que eu aprendo para quem serve a Cristo? Para que serve isso? Segundo, eu entendo que o sofrimento, ele nos ajuda a organizar as nossas prioridades. Pessoal, presta atenção nisso. O sofrimento, ele é útil na nossa vida, porque ele nos ajuda a organizar as prioridades da nossa vida. Paulo, ele só foi quem foi. Ele só foi o cara que foi, escreveu as cartas, doou a vida pelo Evangelho, por causa do sofrimento que ele passou. Olha só isso aqui. Atos capítulo 9, a Bíblia diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. E olha o que Deus diz para Ananias, que é o cara que vai lá orar por Paulo para ele voltar a ter a visão. Lucas diz que Deus falou assim, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O sofrimento, ele nos ajuda a organizar as prioridades da nossa vida. Os sofrimentos que você passa, que eu passo, eles estão nos dizendo o quê? Primeiro, você não é soberano. Você não tem o controle da tua vida. Todos que entraram aqui, você que fez um check-up, que teu coração está batendo bacana, que o nível de triglicerídeos, o nível de todo o teu sangue está tudo bonito, glóbulos vermelhos, brancos, está tudo bacana, tudo ok.
a tua esposa está bonitona, teus filhos, os teus pais, está tudo legal, pessoal, está tudo bem. Só que muitas vezes nós olhamos para o momento e nós não entendemos que a qualquer momento isso pode desmoronar. E quando vem o sofrimento, e quando vem a angústia, nós caímos na realidade. Não, eu não sou soberano. E isso ajuda a organizar algumas prioridades. Primeiro, a prioridade da tua eternidade. A tua eternidade, você que está me ouvindo aqui essa noite, ela é prioridade. Ela é prioridade muito maior, muito maior do que um aumento do teu salário. A tua eternidade é muito mais importante do que um certo tentar de não ter um conflito familiar. Não, eu não quero ter esse conflito aqui, porque senão não vai ser bom. Não, Jesus falou que às vezes nós teremos conflitos familiares por causa do nome dele. O sofrimento, ele ajuda a gente a organizar, a colocar cada coisa no seu lugar. Não, isso aqui é principal, isso é primordial. Pessoal, olha aqui para mim. Qual é o principal problema do mundo? É as drogas? Ou o principal problema do mundo é o desamor? É a falta de amor ao próximo? Pessoal, o mundo está indo para o inferno. A eternidade dos homens está em jogo. O problema é isso, nós precisamos nos levantar e pregar o evangelho para as pessoas. O nosso sofrimento, ele tem esse poder. Nós paramos e pensamos assim, todas as vezes que eu sofri. Pessoal, uma vez eu estava voltando, estava eu e o Marcelo, e mais um rapaz. Nós estávamos gravando um CD e estávamos fazendo uma pesquisa na casa de um amigo nosso. E nós passamos por um local, tinha um cara armado, te lembra, Marcelo? E aquele cara, ele estava muito chapado. E era de madrugada, eu estava indo para casa, e estava dando uma briga de gangues. E aquele cara viu nós três, e ele pegou aquela arma, não sei se era um 38, uma pistola, o que era, ele apontou para nós assim. Pessoal, eu fiz curso de tiro. Aquele cara estava com o dedo no gatilho. Ninguém que conhece arma fica com o dedo no gatilho. O cara fica com a arma ali no corta-mato. Por quê? Porque se tomar qualquer susto, ele não puxa. E o cara apontando a arma para nós com o dedo no gatilho. Aí a minha esposa em casa, eu olhei para o cara, eu levantei as mãos e disse, cara, a gente saiu daquela casa ali. Se quiser a gente volta. Ele disse, não, vamos voltar. Seguem reto. E aquele cara caminhou com nós, acho que uns 300 metros, né, Marcelo? Com a arma apontada, assim, nós andando, e ele com a arma atrás de nós. E eu, qualquer momento. E eu era o mais velho, então o Marcelo, ele foi para trás de mim. Ele foi para trás, pô, o mais velho que estão à frente, né, cara? Foi para trás, o outro rapaz, o menino, era mais novo que o Marcelo ainda. E daí tu fica pensando assim, cara, esse cara pode me matar meus amigos aqui agora. A minha vida, entre aspas, está na mão, está no dedo desse cara. O peso de um gatilho de 38, de um tiro, é 6 quilos. Por isso que eu não acredito nessa história. A arma disparou sozinho. Cara, ninguém puxa um gatilho de 6 quilos sozinho. E aquele cara vinha vindo, pessoal. E eu me lembro que o que eu pude fazer foi orar. Eu orei. Não primeiramente por medo da morte, mas poxa, minha esposa estava em casa me esperando e eu não queria que ela sofresse. Eu orei, busquei a Deus e eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. E aquele momento ali, aquilo foi muito marcante porque, pessoal, você não tem o controle da tua vida. A tua vida não está no teu controle. Hoje você está andando de carro muito bem, um cara cruza a tua frente, e era isso. Quero dizer para vocês uma coisa, o nosso sofrimento, ele ajuda a gente a organizar as prioridades da tua vida. Terceiro,
as suas correntes de sofrimento tornam-se oportunidades para falar de Jesus. Versículo 13, vamos ler junto? Fica com a Bíblia aberta aí, pessoal. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Cara, isso aqui é fera demais. Isso aqui é muito isso aqui é muito legal. Cara, eu vou ler de novo, vocês vão ter que... Eu vou terminar de ler e vocês vão bater palma. Isso aqui é muito fera, pessoal. Vou ler de novo. Vamos ler versículo 13 bem alto? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2... e quando todo mundo lê junto, a gente lê assim, ó. De maneira que... É a forma que as pessoas leem junto. Não sei porquê. Nós vamos ler desse jeitão mangolão. De maneira. Vamos ler todo mundo junto, tá? E depois nós vamos bater palma, tá? 1, 2, 3. De maneira que... vamos lá, pessoal. Só a Carol leu. Todo mundo, versículo 13 do capítulo 1. Abre bem a boca. Então vamos lá, pega uma atualizada aí. 1, 2, 3. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pessoal, isso aqui é fera demais. Isso aqui é punk demais. Como é que a gente lê isso e lê? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Tá legal, vou lá fazer um feijão. Não tem como. O cara está escrevendo aos Filipenses dizendo assim, cara, é o seguinte, ó. Tudo que me aconteceu está contribuindo para o progresso do Evangelho. Os caras quiseram me ferrar. Eles queriam o meu mal, bobalhão. Eles queriam me detonar. E Deus está usando isso de forma maravilhosa para o progresso do Evangelho. As igrejas estão sendo animadas. E ele diz assim, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Olha aqui, o que era a guarda pretoriana? Era a Polícia Federal. Era o top, era o pessoal mais top, era a tropa de elite. Capitão Nascimento era o top, a principal polícia da época. Alguns vão dizer que é 9 mil, 10 mil. Depois diz que o Augusto ele aumentou para 16 mil. Mas pessoal, era a nata da época. Como que acontecia? Vinha um guarda e ele ficava preso a Paulo durante 6 horas. Eram turnos de 6 horas, ou seja, a cada 24 horas, 4 guardas. Como que era? Ele não ficava só preso ali numa cadeia e os caras lá fora. Não. O guarda entrava dentro da cadeia, irmã Leia. Tinha uma corrente que era presa em Paulo, aí eles se trocavam. Então tá, vai lá, tchau. Aí o cara era uma algema que era preso em Paulo e era preso no guarda. Cara, imagina tu sendo um pregador. Não, tu sendo um pregador e os caras amarrar um cara em ti, meu. Cara, eu acho que Paulo olhava e dizia, cara, esse cara é escolhido, esse cara é predestinado. Imagina só, eu vou pregar o evangelho no centro, cara, eu estou pregando, e o cara me grita comigo, bobalhão, eu estou pregando aqui, às vezes tem gente que não quer ouvir eu pregar. Não, já que você é chato pregando, se levanta, sai, vai embora, vocês podem sair. Mas imagina, o Paulo está ali preso no cara, o cara está preso em Paulo. E Paulo tagarela. Cara, e Paulo olha pro cara e Paulo... E aí, o que tá fazendo aí, Paulo? Cara, aconteceu assim, pessoal. Aí ele fala que toda a guarda pretoriana, os 10 mil bonecos já estavam sabendo da história dele. O nome de Jesus já começou a circular ali. E ele diz aqui no versículo 13, toda a guarda pretoriana e todos os demais. A mensagem do evangelho começou a correr por ali. Os caras acham que estão ferrando Paulo, mas eles estão botando Paulo num local para pregar para pessoas que Paulo jamais teria contato. Paulo jamais teria contato com a guarda pretoriana. Pessoal, esse pessoal aqui, a guarda pretoriana, eles eram o pessoal mais influente do mundo da época, de Roma. Eles eram, quando eles serviam durante 16 anos, eles ganhavam liberdade depois de 16 anos. Ganhavam a cidadania romana, melhor dizendo. Aí Paulo diz,
As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Eu vou dar um spoiler aqui. Lá no final, capítulo 4, ele vai dizer, então tá, Filipenses, falou negada, é isso aí, beijão para todo mundo. Os da casa de César estão mandando tchau para vocês. Sabe o que é isso, irmã Leia? Paulo está dizendo assim, olha, Paulo ganhou tanta gente para Cristo nessa prisão, que os da casa de César, os caras dentro da casa do imperador estavam se convertendo e dizendo assim, ô Paulo, tá escrevendo o que aí? Tchê, tô terminando aqui Filipenses. Manda um abraço lá pro pessoal lá, diz que nós... Daí Paulo não ia botar o nome dos caras, não ia ficar ruim. Ó, os da casa de César saúdam vocês. Isso é a subversão do evangelho. Andrea, eu vou arrancar teu dedo. Te senta para trás. Te senta para trás. Então encosta as costinhas ali atrás. Deus vai te abençoar. Pessoal, eu quero perguntar para vocês aqui essa noite. Qual é a tua corrente? Qual é a tua corrente? O que te prende? É impossível, eu não estou agorando a tua vida, mas eu conheço pessoas que ficaram presas a uma cama de hospital. E Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim. Pessoal, será que uma doença, será que onde você está preso, eu sou uma dona de casa, eu fico presa em casa, aos meus filhos, isso é uma oportunidade para você falar de Jesus e educando eles, e amando eles. Eu estou presa no meu serviço, fico o dia inteiro lá, trancado. Cara, será que essa gente teria contato com pessoas que não ouviriam, contato com pessoas que poderiam pregar o evangelho para ela? Aonde vocês estão? Aonde é a prisão de vocês? Muitos estão presos ao hospital, outros estão sofrendo com quimioterapia, doenças, tratamento. Serviço onde você está. A irmã Léa está aqui, fantástica. Eu falo para todo mundo. Tem um blog famoso, blogueira. Levanta a mão, irmã Léa. Levanta a mão aí. Qual é o nome do blog mesmo? Mulher Sábia. Entre no blog da irmã Léa. Pessoal, ela aconselha as mulheres, conversa com as mulheres. Ela está usando o tempo dela, pregando o evangelho, sabendo que ela não está presa na casa dela. Vocês que estão aqui, o serviço de vocês, o local onde vocês trabalham, não gosto, é muita bagacerice. Cara, sabe que Paulo onde ele estava era bacana? Você já teve doente, Cara, eu conheço um irmão que ficou doente, muito mal no hospital, e ele entendeu que Deus levou ele ali para pregar para as pessoas que ele não iria pregar. As nossas correntes de sofrimento tornam-se oportunidades para falar de Jesus. Correndo. O sofrimento não nos deixa inválido na igreja. Versículo 14. Olha o que diz. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Pessoal, o legal aqui é que no mundo todo isso era para ser o contrário. Imagina só. Pensa comigo. Digamos que o Mateus seja o apóstolo Paulo, nós somos a igreja de Filipos. Aí, por pregar, o Mateus está tomando uma sova do lado da rua ali. Entendeu? E está apanhando pra caramba. O natural é isso. Cara, isso aí, eu não quero passar isso aí. Eu não quero isso aí. Largar o evangelho, largar o cristianismo, largar tudo. Não quero saber de Deus. Só que isso é um milagre. Eles estão olhando um cara que está sofrendo, isso era para desmotivar eles. Isso era para trazer uma desmotivação para a igreja de Filipos. Mas Paulo está dizendo no versículo 14 que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Deus estava estimulando essa gente através das algemas de Paulo. Eles olham a perseguição, eles olham o sofrimento de Paulo, eles olham as cadeias de Paulo, eles olham as angústias de Paulo, e em vez disso desmotivar eles, isso motiva eles a pregar o evangelho. E isso é Deus. Aquilo que para nós é desmotivacional acaba sendo fonte de grande motivação. Mas veja uma coisa.
Paulo ele não diz que são todos que estão motivados. Olha o que ele diz no versículo 14. A maioria dos irmãos, a maioria, tinha cara que com todo esse contexto ainda não se motivava. Tinha gente que via o exemplo de Paulo, via o exemplo dos irmãos sofrendo e mesmo assim não se motivava. A maioria dos irmãos. Paulo diz que a maioria, ou seja, ainda assim com o sofrimento do velho apóstolo, existem pessoas que não se engajam na obra de Deus. Essas pessoas que viram isso, pessoal, esses caras que não se motivaram com as algemas de Paulo, eles morreram, a vida deles passou. E o que sobrou da vida deles? Paulo está sofrendo e ele podia pensar assim, eu estou sofrendo, Robson, e cara, eu sou um inválido, minha vida não vale de mais nada. Mas o sofrimento dele estava valendo para motivar os irmãos. Quinto, devemos pregar a mensagem certa com a motivação certa. Olha o que diz o versículo 15 e o versículo 17. 16 e 17. Vamos lá, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 16. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. 17. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo fala dos inimigos porque ele pregava uma mensagem correta. O que isso quer dizer, pessoal? O que esse texto que a gente leu aqui quer dizer? Tem duas interpretações. Eu vou dar as duas para vocês. Primeira interpretação. Esses caras que Paulo está falando aqui, que eles proclamam Cristo por inveja, por porfia, esses caras seriam um pessoal que se levantava no tribunal para detonar Paulo e diziam assim: qual é a acusação contra Paulo? Aí se levantava lá o judeu. Cara, eu tenho uma acusação. A acusação contra Paulo é a seguinte: o nome dele é Paulo, ele está pregando a mensagem de um homem chamado Jesus. Que mensagem é essa? Aí o cara tinha que pregar a mensagem ali. E ele dizia: a mensagem é que Jesus nasceu de uma virgem, cresceu sem pecado, operou obras, foi poderoso, pregou o evangelho, barará, 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 morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar. E ele está declarando que esse cara é rei. Ou seja, esse cara, para ferrar Paulo, para detonar com Paulo, ele acabava, entre aspas, pregando ali. E algumas pessoas ouviam aquela acusação e diziam assim: cara, mas isso aí faz sentido. E se convertiam. A segunda interpretação dessa passagem é que são simplesmente críticos. Homens que viam Paulo como uma ameaça. O cara está vendendo mais livro que eu. O CD do cara está estourado. O cara está bancando tudo. Estou brincando, Paulo não tinha essas preocupações. Mas os críticos tinham. Ele está ficando muito famoso. Pessoal, eu quero dizer para vocês que não importa se esses críticos são pessoas que não eram do evangelho e se levantavam para pregar, para condenar Paulo e acabavam pregando, ou se esses caras eram críticos mesmo, pastores de outras igrejas que eram motivados por querer aparecer, por querer tá em destaque e pregavam e se esforçavam para pregar bem. Paulo ele não está interessado aqui nesse contexto em construir um reininho. Olha aqui para mim. O velho apóstolo não está interessado em fazer o nome dele famoso. Quem quer ficar famoso não vai para a cadeia. Quem quer ficar famoso não prega o que ele pregou, não tomava a surra que ele tomou, não passava o que ele passou. O interesse do cara nesse contexto aqui não era se tornar famoso. Deus usa isso para a glória do nome dele, usa. Mas eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Devemos pregar a mensagem certa com a motivação certa. Existem três tipos de pessoas que pregam o evangelho. Primeiro, olhem aqui para mim. Isso aqui é top. Primeiro, aqui é um cara que prega a mensagem correta do evangelho com a motivação no coraçãozinho coleta do evangelho. Tá bom? Aqui no meio é um cara que ele prega a mensagem do evangelho correta sem a motivação correta. Haha, eu sou o reformador.
Cara, eu sou o Lutero do século 21. Eu vou arrebentar, vou botar, olha, cara, 190 teses, e eu vou quebrar tudo as igrejas evangélicas, e eu sou reformador. Aí, a motivação é errada, a mensagem é correta. Do outro lado, nós temos aqui o desgraçado. O cara que não prega a mensagem correta e também não tem sentimento correto. Tá? É o safado, é o falso profeta. Tem diferença do cara que prega uma falsa mensagem. Esse é um falso profeta. Aquele que prega, que deturpa o texto, Paulo vai falar em Gálatas 1:8 que ele é maldito. Agora, aquele que prega com um mau sentimento, com uma má motivação, mas ele prega a mensagem correta, Paulo diz: toca a ficha, varão. Toca a ficha, continua. O nome de Cristo está sendo glorificado. O problema é o seguinte: nós vamos dar conta naquele dia, no dia do nosso juízo, no dia que vamos prestar conta a Deus, nós vamos dar conta de duas coisas. Primeiro, se fomos fiéis ao que a Bíblia nos mostra como evangelho. Se fomos fiéis ao que o evangelho diz. Se não pensamos em honra própria, em orgulho, em que tudo se tornasse bom para mim. Nós vamos dar conta do conteúdo de que pregamos e vamos dar conta qual foi a motivação que nós fizemos. O meu conselho para você é o seguinte: você quer pregar o evangelho? O nome de Deus vai ser glorificado se tu pregar o evangelho com um mau sentimento. Se tu for fiel ao que a Bíblia diz, Deus vai te abençoar. Vai ser uma bênção. Só que no dia do juízo final, cara, tu pode perder a tua salvação. Não vou citar juízo final, que senão os especialistas em escatologia vão... Não, a igreja não passa pelo juízo final. Cara, mas vai haver um juízo. Vai haver uma separação, onde vai ver o que era ouro, o que era prata, daquilo que era madeira, que era palha. Que a motivação do coração de vocês aqui essa noite, que a motivação do coração seja boa, não só o conteúdo, tá bom? Tô terminando, pessoal. Vocês já vão para casa ver o Fantástico. Terminando mesmo. Último. Não viva querendo se defender. Defenda o evangelho. Volta um versículo comigo. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Semana passada eu falei, quando Paulo fala isso um pouquinho antes. Já estou terminando, olha aqui para mim. Paulo, em meio a tribulações, sofrimentos, não perdia de vista a posição de soldado. Ele diz assim, ó, sabendo que eu estou incumbido, na verdade. Esse termo é um termo militar. Foi alguém que incumbiu ele. Disse, cara, tu vai defender o evangelho. Paulo não está se defendendo, Paulo não está indo para a defesa dele, Paulo está defendendo o evangelho. Cara, eu fico imaginando Paulo trovando com os guardas, eu fico imaginando ele conversando com as pessoas, ele no meio de um maior sofrimento, de angústia que ele estava passando, ele pregando o evangelho, defendendo o evangelho, edificando igreja, preocupado, orando pela igreja. Pessoal, eu já peguei aqui roubado, eu já roubei trechos de pregações. E eu, quando estava pregando, eu disse, ó, o que eu vou falar é do R6 Pro, o que eu vou falar é do John Piper, o que eu vou falar aqui para vocês são 10 lembretes para vocês ir para casa, e esse aqui é do Mark Driscoll. Então eu estou dizendo que eu estou pegando isso de um outro pastor, tá bom? Mas vai ser muito interessante sobre o sofrimento, sobre isso que Paulo passou aqui. Primeiro, quero que vocês se lembrem disso, sobre o sofrimento. O sofrimento de vocês não é evitado por vocês terem muita fé. Tem gente que diz, não, se tu tiver fé, quem tem fé não sofre. Quem tem muita fé não sofre doença, não sofre angústia, não sofre perseguição, vai ter sabor de mel, e é isso, é só glória, e manda a glória para cima que Deus manda a glória para baixo, e é isso, é só vitória, 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 vitória! Esse caso aqui me lembra o pastor que o cara chegou, e ele pregava isso, que as pessoas só teriam vitória, só vitória, é muita vitória. É um salão lotado com mulheres com o nome de Vitória. Aí tu aponta, é só Vitória, né? Isso é só Vitória. Essa piada foi ruim, mas tudo bem. Aí, pessoal, esse pastor ele pregava que era só Vitória. Aí quando vê, a mulher dele veio a ficar doente e veio ter um câncer.
e estava em estado terminal. Ele estava entre continuar com a teologia demoníaca dele ou consolar a esposa dele com o evangelho. O que ele fez? Ele ficou com a teologia dele. E ele criticou aquela mulher publicamente, que ela não tinha fé para ser curada, em vez de ele consolar a mulher enquanto ela morria. Isso é demoníaco. Segundo, o sofrimento, ele não significa automaticamente que você é uma vítima. Talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo, que sofrem. Daí vocês pensam, eu sou uma vítima, eu estou sofrendo. Não. Existem sofrimentos que nós passamos, que é colheita. Se você tratar mal o seu chefe, você sofre demissão. Se você tratar mal a sua esposa, você sofre divórcio. Se você pegar comer que nem um louco, um desgraçado safado, você sofre gordura. Se você pegar e beber, você sofre embriaguez. Então, isso, você não é como Jesus. Quero deixar claro aqui. Eu estou sofrendo como Jesus. Não. Tu tem e eu tenho uma tonelada de pecado, muito pecado na vida. Jesus sofreu sendo justo. Então nem todos os sofrimentos, eu não estou dizendo que todos os sofrimentos é culpa de você, mas eu estou dizendo que nem todos os sofrimentos você é vítima, tá bom? Terceiro, o sofrimento ele não é necessariamente uma punição por um pecado. Não quer dizer que tu pecou também. Não quer dizer que o sofrimento que tu está passando é consequência do teu pecado. A gente pensa assim, não, aquele cara sofreu ali porque é safado, pecador. O que esse cara não fazia? O que essa mulher não fazia nas escondidas? Não. A Bíblia vai dizer que chega um cego para Jesus e os caras perguntando, o que esse cego pecou? Ele tem pecado? Foi o pai dele? Ele disse, não foi ninguém que pecou. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então nem todo sofrimento é consequência de um pecado. Quarto, o sofrimento não deve ser buscado. Olha aqui, sofredores compulsivos. Eu vou sofrer. É sofrimento o bagulho, Jackson? É sofrimento. Aí nós temos dois extremos, né, Thiago? O cara que não quer o sofrimento, quer só ficar em casa com as pernas levantadas, com o controle remoto, comendo, engordando, feliz. Eu quero nem sair pra rua para não sofrer. Aí o outro extremo é o sofredor. É o cara que tem um chicote que fica se chicoteando e Deus vai se agradar com o meu sofrimento. E os caras vão atrás do sofrimento. Se vocês estudarem a história da igreja, a igreja primitiva sofria com os caras assim, pessoal. Um pessoal que eles iam atrás da perseguição, iam atrás do sofrimento, iam atrás da angústia, porque eles achavam que estavam agradando a Deus. Que o sofrimento que vier na tua vida venha no tempo de Deus. Não vá atrás do sofrimento. Não corra atrás do sofrimento. Estou terminando. Quinto. O sofrimento também ele não é para ser evitado a todo custo. Também não vai atrás do sofrimento. Isso é uma coisa. Mas também não fica evitando. Não. Tem gente que só pauta a sua vida pelo caminho que dá menos sofrimento. Ou seja, o cara quer emagrecer, mas não quer correr, não quer parar de comer. Não escolheu o sofrimento. Cara, no pain, no gain. Não quer sofrer, não vai ganhar. Não existe ganho sem dor, sem perda. Cara, tu quer ter um caminho na tua vida. Não pauta esse caminho pelo local onde não tenha sofrimento. Imagina se Jesus tivesse escolhido o caminho com menos sofrimento. Você não está indo atrás do sofrimento, você está indo pelo caminho justo. E esse caminho terá sofrimento. Paulo disse a Timóteo que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Correndo. Sexto, o sofrimento não é para ser desculpado porque Deus usa. Olha aqui. Eu já ouvi isso. Bati mesmo, quase demoli a pau, mas tá aí, ó, cresceu, tá bem bonito, bem aí, ó, até que foi bom. Não. Isso, um homem uma vez chegou para um pastor e disse aí, ó, eu batia no meu filho, espancava ele, surrava ele, mas aí, ó, até que Deus quis isso, porque ele é uma bênção. Esse pastor olhou para o cara e disse, não, isso é um testemunho da misericórdia de Deus. O fato dele ser uma bênção é um testemunho do amor de Deus. É um testemunho da graça de Deus. Mas isso não quer dizer que você não era um ímpio. Um safado que espancava os teus filhos. Então, que você não desculpe os teus sofrimentos aqui essa noite. E assim, não, foi bom. Aí, ó, bati nele, surrava um monte a criança aí, ó. E até que deu bom. Não se drogou, não fez isso. Não. Isso é um testemunho da misericórdia de Deus. Não que a pessoa foi um bom pai ou uma boa mãe. Sétimo. O sofrimento não é desculpa para permitir passivamente a injustiça e o mal. Ou seja, a mulher apanha do marido. Olha aqui para mim.
Apanha do cara, apanha, o cara quebra a mulher, quebra os filhos. Aí tu chega e pergunta. Eu e a Thalita chegamos uma vez para uma mulher assim. Cara, marido dela, mas deu um soco nela. Ela ligou para nós desesperada, por favor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Lá fomos nós, pegamos o carro, fomos lá, conversamos com ela. O que foi? Ele me bateu, me deu um soco, já estava me traindo. Aí tu pergunta para ela, tudo bem? Te separa? Que eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Mulher apanhou do marido, eu sou a favor do divórcio. Não venha com esse papo para mim. Não venha com esse papo para mim. Tá? Dizer, não, vamos orar. Vamos orar. Claro que vamos orar. Vamos chamar a polícia orando. Não venha com esse papo para mim, pessoal. Tem pastor que deu conselho para a mulher. Não te separa, fica orando. E o cara matou a mulher. Paulo vai falar lá aos Coríntios, cara. Uma pessoa que foi abandonada. O divórcio, ele se torna bom. E pode se levantar um bilhão de teólogos que se levantar. Não quero saber. Um cara que bateu na mulher, ele abandonou a mulher. Ponto. Mas aí ela dizia, não, eu não quero fazer isso porque eu estou buscando a Deus, eu estou buscando o Senhor e eu estou me santificando. Tudo bem. A tua vida está sendo santificada, ok. Mas a vida dele também tem que ser santificada. Santifica a vida dele chamando a polícia. Vamos santificar esse cara também. Fico louco. Terminando. 8º, o sofrimento. Olha aqui. O sofrimento é para nós não um ato de expiação, mas um ato de santificação. Olha aqui. Você que pecou. Eu conheço cara que faz isso, cara. O cara peca, vive uma vida pecando. Aí ele vem para o evangelho e ele tem aquele sentimento de culpa. Aí ele começa a ter sofrimento. Aí ele, tudo bem, é Deus que está batendo na minha cabeça. É Deus que está me mandando todo esse sofrimento. Que daí ele vai espiando, eu estou pagando pelos meus pecados. Não. Os teus pecados não são pagos com o teu sofrimento. Não quero saber o que tu fez. Eu não quero saber o tamanho do teu pecado, a desgraceira que você fez. Os teus pecados não são pagos com o teu sofrimento. Entenda isso. Aí nós ficamos com aquele sentimento, eu vou sofrer mais para Deus me amar. Não. Nós não cremos em purgatório, nós não cremos em karma, nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus. 9, eu estou terminando bem rapidinho, pessoal. O sofrimento, ele não é para ser totalmente compreendido nessa vida. Por mais que eu diga, por mais que eu pregue, por mais que eu me esgace falando aqui, o sofrimento nós não vamos compreender tudo nessa vida. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é por fé. Eu creio que Ele é bom. 10º, o sofrimento não vai além da bondade do Deus soberano. Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai ficar claro também em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José diz o seguinte, olha, vocês tramaram o mal contra mim, vocês me venderam, vocês tramaram... Pessoal que não leu essa passagem ainda, mas já viu a série José ali, né, no canal do Bispo. Então, e daí, pessoal... Os caras tramaram o mal contra ele, quiseram matar, quiseram vender, fazer um escambau, mas Deus usou aquilo para alimentar a humanidade. Deus é poderoso. Por 18 vezes no Novo Testamento, a alegria aparece junta, unida com o sofrimento. No mundo elas estão brigadas, né? Alegria é uma coisa, sofrimento é outra. A Bíblia vai mostrar que elas estão juntas. A alegria está junto com o sofrimento. Eu até botei aqui, para dormir bem. Para dormir bem. Jesus tomou o nosso pecado e comprou a nossa salvação por sofrimento. Jesus sofreu por você. Eu não estou falando de um Deus que está gritando de longe. Ô Luan! Pega a esquerda! Senão eu vou te mandar um raio! Não. Estou falando de um Deus que se fez carne e sofreu por você. Segundo, Jesus sofreu como um exemplo para nós. Isso vai ser mais articulado no capítulo 2. Terceiro, Jesus continua a sofrer com a gente. Olha aqui, correndo, muito rápido, muito rápido.
Mas vocês têm que ir para casa sabendo disso. Jesus está sofrendo com vocês. Sabia? Sabia, Danúzio, que Jesus sofre contigo? Sabia, Mateus, que Jesus sofre? E eu não estou falando daquele Deus lá do Gondim lá. Aquele Deus... um Deus emo. Não estou falando disso. Estou falando que a Bíblia diz, cara. A Bíblia fala... Quando Jesus chegou para Paulo, o que Jesus falou para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas para Jesus, a perseguição à igreja é perseguição a ele. Ele estava sofrendo junto com a igreja. Porque ele disse, eis que estou convosco, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Hebreus 4 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote perante o trono e ele intercede por nós. Em último, terminando, vai chegar um dia que ele vai acabar com o teu sofrimento. Vai chegar um dia que ele vai pegar, diz a Bíblia, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Isso quer dizer que até aquele dia vai doer. Até aquele dia nós teremos angústias, nós teremos perseguições, teremos tristeza. Mas ele vai dar fim ao teu sofrimento. Vamos ficar de pé aqui, pessoal. Quero contar uma coisa para vocês. André, pega um pouco d'água para mim ali, por favor. Tinha um casal de missionários, olha aqui para mim. Um casal de missionários que doaram a vida deles na missão. E, cara, só quem sabe o que é trabalhar na obra de Deus. Eu e a Thalita nós já vivemos com quanto amor por semana? Com R$10 por semana, cuidando de igreja. R$10. E as pessoas reclamando. Eu conheço gente que já viveu até com menos que isso. Obrigado, André. E esse casal gastou a vida deles na missão no exterior. Aí eles já estavam ficando velhos e eles iam ser jubilados, né? Que é a pessoa lá quando ela se aposenta. Aquele casal que gastou a vida na missão, gastou a vida pregando o evangelho na missão, eles estavam voltando para o Brasil. Aí eles chegam e eles esperam. Pessoal, um casal de missionários, anos, décadas fora do país, eles acham que quando nós chegarmos ali, vai ter a igreja em peso, com faixa, recebendo a gente. Né? Os missionários estão voltando. Ninguém da igreja foi. Ninguém da igreja foi receber eles. Eles chegam naquela casa velha deles, vão arrumando tudo, e aquele missionário velho pensa, poxa, tudo que a gente fez em prol da obra de Deus, tudo que a gente fez em prol do reino, e a gente não tem nenhum reconhecimento. Não temos ninguém para reconhecer e dizer, não, cara, que fera o que tu fez. Aí, o cara, num surto de raiva, diz, olha, eu vou sair. Aquele senhor pergunta para o teu Deus aí, por que isso está acontecendo com a gente? Fala com o teu Deus aí. O missionário já não dizia nem que o Deus era mais nem dele, né? Ora com o teu Deus aí, fala com ele. Se ele acha justo isso, a gente gastar a vida na missão e quando a gente volta para casa, a gente não tem nenhum recebimento, não recebemos carinho, ninguém, o pastor não foi ver a gente, os irmãos da igreja não foram ver a gente, justo no dia que a gente chega em casa. E ele sai indignado, bate a porta e a mulher fica ali fazendo comida. Tentando organizar a vida, depois de anos gastando a vida em prol do evangelho. Aquele cara passa umas horas fora de casa, aquele senhor, e ele volta. Aí ele volta e ele pergunta e diz, falou com teu Deus? Falou com teu Deus aí sobre por que a gente está passando por isso? Por que a gente chega em casa e passou por isso tudo? Por esse desprezo da igreja?
Aí a mulher olhou para ele e disse: falei com Deus, e ele falou comigo. E ele perguntou: o que ele falou para ti? E ela diz assim: nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa.